Olá pessoal, estou aqui já começando para enviar os aviãozinhos para o pessoal, tá? Da live de hoje. Vou enviar para vocês. Convida aí seus amigos, né? Que o tema da live hoje é superdotação produtivo-criativa. E eu vou ser entrevistada pelo Instagram Vivências Superdotadas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem estar enviando, tá? Vão encaminhando aí para as pessoas para conhecerem um pouco das altas habilidades ou superdotação, que as pessoas possam conhecer esse tema e divulgar, né? E divulgar aí, porque é uma condição que muitas vezes se passa invisível, muito mais quem é só produtivo e criativo. Então, é interessante conhecer a respeito, né? Desmistificar aí o tema, né? Porque muitas vezes há uma má interpretação, né? Achando que o superdotado sabe tudo, que é bom em tudo. Então, é importante vocês conhecerem a respeito. Aí o pessoal que trabalha com as altas habilidades de superdotação, ou trabalha com crianças, adolescentes, adultos, né? É importante estar participando e compreendendo um pouco da condição, né? Então, quem estiver entrando aí, boa noite. Eu tô aqui enviando os aviãozinhos, eu não tô vendo, mas já já eu apareço. Vocês estão me vendo, mas eu estou aqui tentando enviar os aviãozinhos para o pessoal estar participando. Tá bom? Pessoal novo que estiver entrando, me conta aí de onde vocês são. Aí. Não, ainda não enviei, Beto. Eu tava aqui enviando os aviãozinhos. Deixa eu aceitar aqui. Tá? Pra gente começar aí a entrevista, né? Ele vai me entrevistar, o Vivências Superdotadas no Instagram, que traz sobre essa questão da Opa, superdotação. Oi, tô falando pro pessoal, né, do Instagram de vocês, para o pessoal seguir, pessoal que for entrando, for assistindo depois, né? E aí, Beto, tudo bem? show, tudo bem? Como é que você tá, Tati? Quanto tempo? Tudo bem também. Pois é, só na correria. Show. Vamos lá, já começando aqui, já introduzindo. Sim. Esse é mais um conteúdo aí do coletivo Vivências Superdotadas, aqui em parceria com a nossa entrevistada, a Tatiane. É bacana, a gente está pensando em te chamar há bastante tempo. O Vivências Superdotadas é um coletivo que procura divulgar um pouco a superdotação, mas assim, com o objetivo de desconstruir estereótipos e tabus. E a gente entende que a melhor maneira de desconstruir os tabus é mostrando as pessoas reais, mostrando a diversidade que existe dentro do espectro da superdotação, né? Nós já fizemos mais de 20 entrevistas e geralmente a gente faz pelo Meet, porque a gente tem menos de 1.000 seguidores por enquanto. Ah, claro, sigam a gente, por favor, para a gente fazer mais por aqui. Mas a gente tem um canal no YouTube também que a gente coloca na íntegra, mesmo quando a gente faz pelo Instagram. A gente também vai colocar lá, tá? E a gente costuma colocar uns cortes aqui na nossa página. Já entrevistamos pessoas de vários perfis diferentes, né? E a gente também tem uma comunidade de WhatsApp, assim, que não é uma comunidade de superdotados, é um espaço de trocas. Quem quiser entrar, fazer alguma pergunta, que se interessa pelo tema, é bem-vindo. Até que quiser conhecer a gente melhor e tal. Então, já posso te apresentar, Tati? Para a gente já começar a Pode? real oficial? Pode sim, eu já havia falado um pouquinho pro pessoal que eu estava enviando os aviões, aí eu estou enviando aqui no. Tô olhando para cá porque eu estou no computador também, tá? Porque eu estou enviando o link da live para mais pessoas participarem, tá bom? Show, show.
Então, para quem não conhece a Tati ainda, boa noite aí, Jander. Show que você está aqui com a gente. A Tati é graduada em pedagogia e ela é especialista em diversas áreas da educação e da saúde. Ela, inclusive, é neuropsicopedagoga, né? Ela é superdotada e autista, e ela é polímata e atua como supervisora pedagógica na rede estadual de Minas Gerais e é professora dos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal. E atua na avaliação de altas habilidades ou superdotação e dupla excepcionalidade e em múltiplas terapias para neurodivergentes. Sua trajetória inclui 8 anos na área da saúde e mais 11 anos dedicados à educação, além de múltiplos talentos como educadora musical, como escritora, artesã, desenhista, pintora e musicista. Show! Tati, qual município que você atua qual é o município onde você reside ou é outro? Eu moro no município de Poço Fundo, que é no sul de Minas Gerais. Eu atuo aqui, tanto no Show. estado de Minas quanto na prefeitura. Show. Duas matrículas, né? Uma carga, imagino que deve estar pesada assim, né? Olha, para quem tem múltiplas habilidades, é bom. É É bom um que espaço gasta para gastar energia. energia. É bom gastar energia. Hoje mesmo, na parte da tarde, essa semana foi semana de interclasse. À tarde eu sou supervisora. Aí hoje teve o jogo de handebol das professoras, né, das funcionárias lá, com as campeãs do handebol, né? Então eu tava super animada, montei o time, arrumei o uniforme, né? Porque eu também gosto de esporte, gosto demais. Embora não tenha mais o vigor, né, da adolescência, mas a agitação ainda existe em mim, né? Embora o corpo não acompanhe, né? Então hoje foi dia que eu joguei bola e foi ótimo para eu gastar energia, porque energia aqui tem sobra. Pô, bacana. E você tem autonomia, assim, para exercer seu trabalho de maneira criativa? Você diria isso, que você consegue aí colocar sua criatividade, seus talentos em Olha, prática? totalmente não, mas quando eu tenho a oportunidade, o sistema ele é muito enrijecido, né? O sistema escolar, né? Então isso dificulta bastante, porque aí você tem que fazer o que o governo passa, o que a prefeitura passa. Então tem muitas coisas que são difíceis. Mas quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, meus alunos são formandos do 5º ano, né? Então eles vão apresentar na formatura e eu vou tocar violão e eles vão cantar. Então, aproveitei para ensaiar eles, colocar minha prática de aula de canto que eu já dei, e o meu instrumento violão estava um tanto quanto parado. Né? Então, foi uma oportunidade. Né? Quando eu tenho oportunidade de ir na escola, né, com meus alunos, quando eu vou dar aula, o dar aula me ajuda bastante também, porque aí acaba que eu sou professora unidocente, no caso, eu dou todas as matérias, menos educação física. Então, me ajuda muito a desenvolver minhas habilidades, porque são conteúdos que mais atualizados daquele que eu tenho contato, né? E eu vou me atualizando sempre. Então, meu intelecto ali, ó, tá movimentando o tempo todo, a minha criatividade tá montando o tempo todo. Só que aí a gente não pode fazer coisas muito difíceis, né? Então, a resolução de problemas é rápida, mas acaba que vai sair uns trabalhos muito bem feitos por conta do sistema, do excesso de matérias que nós temos também, muita coisa, muito conteúdo para dar conta, né? E, e eu acho que ajuda bastante, né? Nessa parte, igual na questão de arte, né? Ultimamente eu também sou de parte de um grupo de pesquisa que trabalha a formação de professores em arte. E nós estávamos vendo a respeito, e esse ano na turma que eu peguei, eles nem tiveram aula de arte como deveria ser, né? Tinha um livro, tinha 2 livros, o livro de arte e o livro de práticas de arte. E nunca foi usado o ano inteiro. Eu assumi essa turma em junho. Eu falei, gente, como pode, assim, uma pessoa que gosta tanto de arte
achar que arte e deixar a arte ser só desenho, de colorir, né? E aí trabalhei com eles o que eu pude, com um conteúdo maravilhoso que a gente tem de arte no livro. Não precisava nem fazer plano de aula, porque o livro já era bastante adequado, fazia conexão com as outras matérias. Então eu gostei bastante, sabe? Então, sempre quando eu tenho oportunidade de colocar em prática, é sempre quando tem algum problema, alguma coisa que exige rapidez, alguma coisa que a gente tem que fazer meio que de última hora, porque é apertado, né? Não se tem tempo para fazer fora do horário. Então, você tem que fazer ali na sala de aula mesmo e algumas coisas no seu final de semana, nos feriados que tem. Então, É. mas é bem gostoso, eu gosto bastante. Sem contar que a minha sala tá cheia de neurodivergentes ali, que eu tenho certeza. Muitos não são identificados, mas tem. É isso que eu gostaria de perguntar. Você, com toda essa especialização e esse conhecimento sobre educação inclusiva, a sua atuação está muito no curricular, né? Não está tanto no extracurricular. E atualmente, né? Eu não sei se você já chegou a trabalhar com sala de recursos, com contraturno. Não, sala de recursos não, nunca trabalhei. Mas nos meus atendimentos psicopedagógicos eu tenho alguns que eu faço atendimento, né, particular. Assim. Mas eu tenho noção de como funciona, como é o trabalho da sala de recursos, essas coisas assim. Uhum. Mas você atuando dentro, então, no, no, no horário, né, mesmo, em turma e com todo esse sistema que é a educação, você diria que é um desafio fazer práticas mais inclusivas para... Sim, pode firmar. Pra? Porque para as crianças que são neurodivergentes, que você percebe que... Ou você acha, tipo, te incomoda, talvez se eu tivesse se acontecesse de outra forma, seria mais adequado, poderia fazer um trabalho mais adequado, e como Olha, você lida com isso? Assim? olha, é bem difícil, que eu tenho 19 crianças, né? Eles são muito diferentes uns dos outros. Eu vejo que tem alguns com indicadores de superdotação, outros com indicadores de TDAH, outros com indicadores de dislexia. Eu tenho uma professora de apoio que me ajuda com alguns alunos que têm algum diagnóstico, que têm maior dificuldade de aprendizagem, mas é muito difícil, porque são muitos alunos. Nós temos que cumprir o conteúdo. Se não tivesse tanta preocupação com o conteúdo, dava para fazer aulas mais diferenciadas, entende? Então, a preocupação do sistema é o conteúdo. Você termina o conteúdo, né? Então, eu foquei bastante nas dificuldades deles, né? Coloquei várias atividades para tentar melhorar, meditação, alongamento, para melhorar a agitação. Os meus alunos, até eu acabei de postar aqui no grupo de pais, a tabuada cantada, porque eles têm muita dificuldade de memorizar. Muita dificuldade de memorizar. Então, e uma mãe falou para mim assim, meu filho, ele decorou a música da formatura, mas ele não decora a tabuada. Aí me veio um insight, falei, e a tabuada cantada? Será que ele vai decorar? Né? Então, é uma coisa simples, né? Simplesíssima. Aí eu montei um grupo das famílias, tem um grupo que era antes, né? Aí eu montei e lancei para eles, olha, eles têm problema de memória, vários deles, viu? Vários deles têm a memória com muita dificuldade. Tem essa dificuldade. Então, estou mandando a tabuada cantada, porque eles montaram grupos de estudos, eles vendo o quanto que eu gosto de estudar e o tanto que eu gosto de que eles estudem, montaram um grupo de estudos, eles próprios, e eles estavam se reunindo no WhatsApp para estudar, né? E eu achei muito bonitinho. Aí, mesmo que a gente finalizou as provas, hoje mesmo eles se encontraram para estudar a tabuada. Então, eles estão aprendendo como estudar, né? E eu vivo lendo a respeito da autorregulação da aprendizagem, o que eu posso fazer com eles para que eles consigam aprender, né? Que eles possam desenvolver cada vez mais, né? E acreditar nos potenciais deles. Porque tem vários os meus que têm laudos, né, e diagnósticos, e eles se debruçavam na deficiência, né? Depois eu mando, viu, gente, a tabuada, para vocês verem o link. E eles se debruçavam no diagnóstico, né? E eu contei para eles que eu também tenho diagnóstico, eu também sou autista, né? Eu tenho meu diagnóstico e eu não peso o meu diagnóstico na minha dificuldade, né? Eu uso o meu diagnóstico para que possa ser desmistificado que o autista é capaz de chegar onde eu cheguei. Né? E tem vários alunos que têm se identificado com isso, né? Então, vocês têm o seu diagnóstico, eu tenho o meu, cada um tem um, e tem uns que tem até uns
que pesquisar mais, que eu até mandei para fazer avaliação, falei para as mães levar no médico, porque tem muito caso de agitação, uma agitação muito grande, uma desatenção muito grande. Então, tem algumas questões que precisam ser investigadas ali. E se a gente não tiver esse conhecimento, não mandaria. Ia passar como eles passaram, ó, até o 5º ano. Tá no 5º ano e ainda vários deles não foram diagnosticados. Né? Não foi feita uma intervenção, não foi feito algo para melhorar, né? Então, eu uso meu conhecimento dessa forma, né? Na reunião de pais, eu passo uma análise dos alunos, até os pais elogiaram bastante. Nossa, ela analisa aluno por aluno. Isso é assim que eu tenho que pensar para eu planejar minhas aulas, né? Como que eu vou falar para esse aluno algo que ele não conhece? Então, tem que melhorar para eu conseguir entender como ele funciona. Entendendo como ele funciona, eu consigo adaptar a minha aula. Então, vários alunos que tinham dificuldade de aprendizagem têm prestado mais atenção nas aulas e gostado mais, entendeu? Show. É legal que você já vai pescando os indicadores, já vai traçando as estratégias. Assim. Imagino que é Sim, difícil tendo um grupo heterogêneo, um grupo numeroso, assim. sim, tem que dar Imagino. muita orientação, tem muito sermão, tem que dar sermão, falar, você tem potencial, você é capaz, né? E vários deles ali mostraram, teve um que eu falei para ele, olha, você tem potencial, mas a tua desatenção, você faz você se perder, você se perde. Então tenta focar no que você está fazendo agora, no presente, e foi melhorando. Teve outra menininha que é a mesma coisa, ela começou com uma dificuldade muito grande no começo do ano. Chegou agora, ela tá bem melhor. Mesmo com a dificuldade, mas você vê um progresso ali, entende? Eu sinto dificuldade quando o aluno não quer aprender, não quer fazer nada, mas aí tem outras variáveis por trás que impedem essa busca de aprendizagem, que aí não chega ao nosso... O que a gente pode fazer, né? Tipo, não me compete algumas demandas sociais, pessoais, que aí fica muito difícil para mim, mas o que eu posso fazer, eu faço o meu melhor. Show. E como é o desafio de orientar outros educadores, assim, como é que eu vou dizer? A gente está meio numa bolha, né? A bolha das pessoas que falam sobre neurodivergências. Mas até que ponto os educadores estão abertos para entender isso, principalmente os que são neurotípicos ou os que acham que são neurotípicos? Olha, é muito difícil. É um lugar difícil de acessar. Muito difícil de acessar. Muito. Mas, como eu tenho trabalhado muito a desmistificação do autismo, isso tem abertamente de alguns educadores que têm convivido comigo, né? Igual teve a Semana da Deficiência, eu fiz um painel da Semana da Deficiência, colocamos pessoas conhecidas com autismo, com algum outro transtorno que enquadra na deficiência, e a minha foto estava lá. Coloquei a minha foto, coloquei o que aconteceu e estava explicado e eles souberam, né? Até um garotinho do outro 5º ano ficou super feliz de saber que eu era autista, né? Porque ele também é, né? Na minha sala não tem nenhum autista diagnosticado, mas ele ficou muito feliz de saber. E ele é meu primo de 2º grau, né? Então, e tem professoras que falaram assim: eu quero marcar um café com você, porque o meu filho é autista e eu queria entender mais. Mas eu também acho que eu posso ser autista, entende? Então tá tendo uma abertura maior. Aos poucos as pessoas vêm entender, porque é um processo, e é um processo coletivo. Mas é um terreno difícil de você entrar, sabe? Porque você não tem muita... No caso da supervisão, eu quero muito fazer formação de professores, mas o estado de Minas Gerais, ele manda só meta para cumprir, como se a escola fosse uma empresa. Então, o que a gente precisa que é a formação de professores, uma formação mais aprofundada, não acontece, entendeu? Na prefeitura, a mesma coisa. A gente tem que fazer, faz plano de aula, a gente não tem tanta formação do jeito que precisava ser, entendeu? E na formação não é fazer curso, entendeu? É você trazer a sua experiência, você ter a troca de experiências entre educadores. Quantas coisas a gente aprende com outros educadores? Né? E tem essa dificuldade, né? Então, é um terreno difícil de ir, mas só que tem que ser degrauzinho por degrauzinho, aos poucos, você conquistando a coletividade, porque a gente tem que conquistar o coletivo. Se não conquistar o coletivo, a gente não desenvolve essa formação de professores
dentro da neurodiversidade, né? Até essa semana, uma das coisas que me incomoda na educação é porque nós somos um estado laico, né? E ainda tem o ensino religioso, né? Tem o ensino religioso. Mas tem escolas que ficam no ensino religioso, mas induzindo o catolicismo, né? Então, isso é difícil, porque nós temos crianças de várias religiões, né? Na minha sala tem uma maioria católica, entende? Então, o mais difícil é você trabalhar isso de forma neutra, que você não induza uma religião, né? Porque eles têm que conhecer outras. À tarde, quando eu tô com o 6º ano, que veio das outras escolas, eles não entendem que o ensino religioso é a questão de você compreender outras religiões. E não que você vai rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, e vai fazer as tradições religiosas. Não é Então, uma isso é uma missa, né? dificuldade. Isso é uma dificuldade. Na outra escola que eu estava, na outra cidade, hoje eu não tenho religião, mas eu sou uma admiradora das religiões. Eu gosto de estudar as religiões, eu gosto bastante. E eu já fui católica e já fui evangélica, né? E compreendo as outras religiões. Eu consigo compreender porque eu leio, respeito. Não tenho muita profundidade, mas eu consigo levar. Então, à tarde eu tenho uma garotinha que ela é da Umbanda. E ela estava sofrendo preconceito por conta dessa religião, né? Porque aí eles acham que é muito errado, porque é macumbeiro, e eu tive que trabalhar com eles essa questão, né? Para eles entenderem. Você sabe o que é macumba? Eles não sabiam, né? Aí eu fui explicar para eles o que era. Você sabe que cada um tem a sua religião e a gente tem que respeitar? Né? Então tem toda uma questão a ser trabalhada. Os meus alunos do 5º ano vão ir com essa questão mais trabalhada, porque eu não induzi nenhuma religião. Eu trabalhei o respeito e a tolerância religiosa, que a gente trabalha muito com a intolerância religiosa. Então, a superdotação produtivo-criativo também está dentro disso. Porque é como que eu vou solucionar um determinado problema ou vou trabalhar uma questão com a minha criatividade? Como que eu vou falar isso de forma que eu não desrespeite nenhuma religião, né? Então, isso é uma forma de que eu trabalho na escola e consigo trabalhar esses temas polêmicos. Eu adoro quando tem um tema polêmico. Eu Só adoro. rapidinho, a Cíntia fez uma pergunta, eu fiz um joinha, ela já entendeu. A gente vai deixar salva a live, aí a Tati vai compartilhar com a gente, como post compartilhado, e a gente também vai disponibilizar no YouTube, tá? Entrando nesse assunto, assim, eu te falo que eu estou escutando você falar, eu penso que eu não sei se eu conseguiria estar no seu lugar, te falar, como uma pessoa neurodivergente, que não tem, assim, vamos dizer, as melhores recordações da escola, não, diria que não é um lugar para onde eu gostaria de voltar, assim, nem como professor. E aí, entrando um pouco assim já na parte mais pessoal sua, eu lembro que você relatou que a sua identificação de TEA é muito recente, já é Sim, pós-pandemia, né? sim. Mas você também tem outras neurodivergências. Todas são da fase adulta já? Sim, A sua identificação? as altas habilidades eu fui identificada em setembro de 2020, né? A ansiedade, né, que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, foi em 2019, foi antes, né? Começou com ansiedade. E 2023, dezembro de 2023, foi o transtorno do espectro autista, né? Então eu tenho a dupla excepcionalidade. Uhum. Como foi a fase escolar para você, enquanto estudante, enquanto uma criança? Você teve problemas de se adaptar por ser neurodivergente? Como foi isso? Olha, eu sempre fui uma criança que gostava muito de aprender. Muito, muito. E eu era defensora dos fracos e indefesos. Eu era aquela que defendia aqueles alunos que sofriam, aquele que chorava, eu estava junto. Eu sempre ajudava quem tinha dificuldade de aprendizagem. Sempre. Eu acho que já estava dentro de mim essa questão de ser professora, né? E lidar com essa questão. E as minhas amigas eram todas as pessoas mais excluídas da escola, né? E assim, eu não tive dificuldade de me adaptar, porque eu sempre gostei muito de aprender. Independente de onde eu estava, independente se era fácil, se era difícil, se era repetitivo, eu amava aprender.
né? É uma fase que eu não tive dificuldade até a oitava série, né? Que eu estudei a oitava série. Então, a minha maior dificuldade foi quando eu mudei para Minas Gerais e eu fui para o ensino médio. Porque aí hoje eu sei que é decorrente do autismo, que eu tive uma mudança de rotina, uma mudança de casa, uma mudança de professor, uma mudança da forma das pessoas falarem, da forma das pessoas ensinarem, um jeito diferente. Aí eu tive dificuldade, porque eu não consegui mostrar o meu potencial quando eu mudei. Eu comecei a tirar nota vermelha. E eu sofri muito, porque eu estava em outra casa, em outra situação, saí de Santo André, São Paulo, para morar na zona rural, no meio do nada, né? Então foi uma mudança drástica para quem estava num lugar muito movimentado, né? Até a oitava série eu não tive dificuldade nenhuma, né? A minha dificuldade maior era a explosividade que eu tinha em casa, porque eu era de uma família muito rígida, né? Minha mãe sempre extremamente disciplinada, e eu era tido como preguiçosa, e hoje eu sei que era a disfunção executiva que eu tinha, né? A dificuldade de começar uma tarefa e terminar. E por isso que eu achava Você, antigamente que eu você tinha no caso, TDAH. você, mas você hoje, como é que eu vou dizer, é entendida como tendo TDAH hoje ou era uma compreensão Não, na época? não. É uma compreensão atual hoje. Eu Ah, achava que eu tinha TDAH. Eu achava. Só que, para eu ter TDAH, eu tinha que ter a desorganização desde infância, né? E aí não fecha o diagnóstico. Então, a minha desorganização, às vezes, como não é persistente, ela era considerada uma disfunção executiva do autismo, né? Como eu não sabia que era autismo, então eu tenho muita dificuldade de começar atividades domésticas. Se eu não estiver extremamente motivada e não tiver outra coisa para fazer junto, eu não faço. Entendeu? Então tinha essas questões difíceis, a rigidez da minha mãe, eu ficava isolada, muitas vezes brincava sozinha, preferia crianças menores. Eu nunca brincava com criança maior, porque eu gostava de criança pequena. Quanto menor, eu mais gostava, né? a Então, Alexandra está perguntando se você teve dificuldade em fazer amizades na escola. olha, igual eu disse, as minhas amizades eram os excluídos. Então, os excluídos ficavam perto de mim, né? Gostavam que eu ajudasse. Vários delas até me agradecem hoje. Se não fosse você, eu não tinha passado de ano. Então, eu sempre explicava, sempre ajudava. Eu fazia o possível para ajudar todo mundo. Até esses dias eu achei um trabalho meu do ensino médio, que era regiões fitogeográficas brasileiras. E eu desenhei o mapa do Brasil e todos os animais de todas as regiões, né? E eu coloquei o nome das minhas colegas, né? Eu que fiz, mas coloquei o nome das minhas colegas, porque as duas trabalhavam fora. E como eu morava na zona rural, não tinha como trabalhar fora. Então eu fiquei o trabalho por conta de mim. Então sempre eu ajudava, sempre fui a ajudadora ali de todos, né? Eu tinha amizade, tem até umas amizades que eu tenho até hoje, mas não eram tão profundas, né? No ensino médio tive algumas, mas algumas se manteve e outras não, entendeu? Então, amizade profunda já é uma dificuldade bastante, assim, para nós neurodivergentes. Tem amizade, mas aquela amizade ali de momento passa, nada que vai um na casa do outro, essas coisas assim. Só na adolescência, época de trabalho, essas coisas assim, que a minha mãe deixava também. É, a gente tem um tema hoje sobre o tipo criativo produtivo, né? E no caso, a Sim, sua superdotação se expressa muito pelas coisas que você produz, né? Pelos artesanatos, etc. E o que acontece? Só dando uma situada aqui, tentar explicar de uma maneira assim mais clara, mais simples. uhum. Se tinha, durante muito tempo, a ideia que o superdotado era quem pontuava bem nos testes que medem as habilidades acadêmicas, né, intelectuais, Isso, basicamente. sim, sim, E ali da virada para os anos, dos anos 60 para os anos 70, alguns teóricos que trabalhavam com inclusão de superdotados vieram com a ideia de que mais crianças precisariam dessa inclusão, que não estavam sendo identificadas. E vieram teorias mais abrangentes, vamos dizer, em lugares sim. diferentes, de maneiras diferentes de entender.
Aí o Renzulli, que atua nos Estados Unidos, né? Um dos conceitos dele é o tipo criativo, produtivo criativo, que, que é uma superdotação que não é expressa exatamente pela habilidade acadêmica, pela facilidade do aprendizado acadêmico, mas pela produção, vamos dizer assim, de coisas criativas, fora da caixa, úteis, etc. E traçou todo um perfil, né, de, da pessoa que estaria, vamos dizer, que estaria nesses critérios, né? Você se considera uma superdotada produtivo-criativa? Então, quando eu fiz a avaliação neuropsicológica, o meu QI deu 113, né? E aí a neuropsicóloga falou que estava inconclusivo, que não sabia se ia fechar as habilidades, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça e eu sabia que a criatividade era além de um teste QI, né? Eu falei assim, não tem como expressar uma pessoa da forma que eu sou, né? Baseando só em teste QI. Sem contar, isso foi em 2018, e eu nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje da superdotação, mas algo já tinha na minha cabeça ali. E e aí eu entrei em contato com uma sociedade de auto QI e enviei, hoje eu sei que é sociedade de auto QI, enviei o meu relatório, né, porque eu estava em sofrimento. Precisava de psicólogo que me entendesse, eu precisava de profissionais, precisava de grupo, de pessoas como eu, porque o meu maior sofrimento começou no trabalho. Foi quando as minhas habilidades evidenciaram demais. Depois que eu mudei para Minas, o pessoal não sabia lidar com a pessoa como eu, chamou atenção demais, desde o do ensino médio que eu sofri, né? E aí isso me gerou sofrimento, que aí a psicóloga que eu fui mandou fazer a avaliação neuropsicológica. Mas como ficou inconclusiva e eu não tinha nenhum suporte, nenhum profissional que me atendesse, que me compreendesse, isso atrapalhava bastante. Então, o que que aconteceu? Eu entrei em contato com essa sociedade e mandei um e-mail, né? Aí eles falaram, não, você não pode participar porque você não tem um percentil adequado. Mas eu falei para eles, vocês não podem me encaminhar um profissional, né, que entenda de altas habilidades, porque eu sei que eu tenho. Minha mãe falava que eu tinha, porque eu aprendi a ler muito cedo, né? Só que eu não tive um desenvolvimento acadêmico tão alto para pontuar tão alto. E eu estou em sofrimento emocional por causa que eu perdi minha mãe, sofri perseguição no trabalho por ser da forma que eu era, né? Que eu sou até hoje, né? Então as pessoas não me compreendiam. Então passava sofrimento. E aí o que que aconteceu? Eles me retornaram e falaram que não tinha, que era só para membros. E eu fiquei aí, né, procurando pessoas. Não tinha, na época, não tinha pessoas. Eu conversei com uma moça lá da praia, do litoral paulista, que ela entendia, mas ela não sabia nada para adulto. Nada para adulto não tinha, né? Então, essa pessoa até eu nem lembro quem é. Aí depois eu encontrei uma outra psicóloga, que ela fazia avaliação psicoeducacional, que é a avaliação que mapeia as áreas das altas habilidades, né? E aí, quando eu recebi a devolutiva, eu fiquei chocada, porque eu descobri, eu achava que eu era produtivo e criativo só, né? E aí eu descobri que eu era multipotencial, que eu tinha as 4 áreas das habilidades em níveis muito altos, né? E eu fiquei chocada por 6 meses. E aí terminei a devolutiva assim para ela. Agora eu sei porque todo mundo me odeia. Agora eu entendo. Agora eu entendo, de fato, por quê, né? É muita coisa uma pessoa só. Por isso que as pessoas acham que eu quero aparecer, né? E todo mundo sabe que não é isso, é um funcionamento da gente, é o nosso funcionamento. Eu sou assim, né? E é muito triste ser discriminado por saber uma coisa mais que o outro. Ou por mostrar um conhecimento, por mostrar que quer estudar, né? Então, além de eu ser acadêmico intelectual, eu também sou produtivo criativo, né? E além disso, eu entro nos esportes, né? Em todas as artes, né? E não é uma arte só que é minha área são todas as artes que eu me destaco, embora eu não tenha dedicado tanto por causa de tantas coisas que se faz, é difícil, né? E na liderança, que acaba aqui entrando também. Então, a minha criatividade ela é muito acima, eu sou muito expansiva, né? Eu não sou uma pessoa que camufla as minhas habilidades. Só quando eu estava em sofrimento, que aí as pessoas falavam para mim, você tem que desacelerar, você tem que parar de ser tão agitada, você tem que parar disso, como se fosse um conselho. E, na verdade, isso aí era uma poda, né? Uma mutilação que estava acontecendo comigo, das pessoas não aceitarem como eu funciono.
Sim, imagino que a sua ansiedade também deva ter muito a ver com essa poda, né? Exatamente. Tem uma pergunta sobre o produtivo criativo. De produtivo criativo não necessariamente está na contramão das habilidades acadêmicas, assim. Se você for ver os critérios desse perfil, muitos que são superdotados acadêmicos também têm essas características, assim. Como a Tati está falando, né? É comum aparecer mais de uma área, assim, né? Não, não Sim, sim. necessariamente você precisa escolher uma. Sim, mas só que tem que ter muito cuidado, porque tem pessoa que não vai brilhar nas acadêmicas, porque você não sabe a história dele, né? Você não sabe se ele aprendeu a ler, se aprendeu a escrever, se ele é analfabeto. Porque o teste de QI, ele foi feito para pessoas no exterior, estrangeiros e pessoas de escolas particulares, né? Então a gente tem que ver que aí tem essa discrepância. Por isso que não se pode pautar no teste QI e por isso que hoje eu faço avaliação mais profunda, porque eu consigo ver outras áreas se não tiver o QI elevado. Por exemplo, se eu não soubesse que a questão da criatividade é muito além do QI, que nem se falava na época, nem se estudava, podia ter até escrito, mas se não fosse eu buscar, eu tinha parado ali e estava em sofrimento até hoje. Eu imagino que isso deve acontecer com muita gente. Então, tem algumas coisas que vão impactar no desempenho. Até se a pessoa não está bem, vamos dizer que já vai Sim. estar com uma depressão, com uma ansiedade, tem um impacto cognitivo, sim. Isso, assim, é consenso, né? Não adianta nem cabe discutir. É. O que acontece? Os testes tradicionais, as escalas Wechsler, né? Wechsler, Bachelor é, Visca. são muito antigas e são muito validadas por serem aplicadas em muitas pessoas, mas não são o único instrumento, entendeu? Então, irmão, cabe você dar uma investigada legal, como é que eu vou dizer? Às vezes até a avaliação pedagógica é um pouco mais abrangente, porque existem outros Psicopedagógica. instrumentos. É. Psicopedagógica, isso. No meu caso, eu faço três tipos de avaliações, né? É a neuropsicopedagógica, a psicopedagógica e a psicoeducacional. Eu posso fazer a psicoeducacional tanto junto com a psicopedagógica quanto com a neuropsicopedagógica. Mas depende do caso. Aí precisa verificar, né? E como eu tenho essas questões, essas habilidades nas outras áreas, então me ajuda muito a ter uma visão muito mais profunda se a pessoa pode ser tipo produtivo criativo só, sabe? Então, tem uma visão ampla e acaba ajudando também. O profissional precisa ter essa visão ampla. Se não tiver, passa despercebido, igual eu na minha primeira avaliação, entendeu? Então, quando a pessoa pontua alto nos testes, etc., e é mais óbvio de avaliar. Mas tem uns perfis que são mais desafiadores e imagino que muita gente vai procurar avaliação quando está na pior fase da sua vida. Exatamente. Então, a pessoa mal vai ter motivação, sabe, para estar ali engajada nos testes. Então, às Isso, por vezes, isso que diz mascara o mascarar as resultado. habilidades. E Isso. para o avaliador é desafiador, assim, para Sim, quem avalia. É, Principalmente se for uma pessoa muito fechada em resultados, em números. E exatamente. é importante a avaliação levar em conta os aspectos da história pessoal, da anamnese, entrevista com pessoas próximas, tudo isso é muito importante. Não se faz avaliação só aplicando o teste, entendeu? E só aplicando o teste de inteligência. É uma bateria que geralmente vai incluir também questionários, vai incluir diagnóstico diferencial, sabe? E você falou do TDAH. É importante verificar o TDAH, sabe? É importante verificar o TEA. Então, por isso, a avaliação não é algo rápido, não é algo que se faz em várias sessões. Tem que se olhar o resultado com atenção, de uma maneira crítica, linkando com as informações dos questionários, né, Tatiana? Eu não sou profissional, mas se eu falar uma besteira Mas aqui, tá você falando puxa a minha certinho, orelha. é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E tem caso que você não pode começar a avaliação antes da terapia. Então, eu faço a terapia antes, porque a pessoa camuflou suas habilidades, camuflou tudo, perdeu sua identidade, não sei mais quem sou.
Não sei, né? Vem a pessoa, às vezes, para mim, que não sabe quem é, mas você vê ali que a pessoa tem um destaque. Você, com o olhar clínico, já que eu tenho, você já consegue perceber, né? Então, mas a pessoa não se vê, mas eu preciso das informações dessa pessoa. Eu preciso ver o que ela é capaz de fazer, entendeu? Então, precisa, às vezes, o processo terapêutico tem que ser antes, por isso que a avaliação pode ser mais longa, porque ela precisa de uma intervenção terapêutica, um autoconhecimento mais profundo, para você conseguir ver, né? Igual eu disse no congresso que eu participei. Teve uma senhora que eu fiz terapia, ela fez terapia comigo, terapia psicopedagógica, porque ela queria perder, ela tinha um trauma muito grande da questão da escrita, porque ela é canhota e ela, quando criança, amarravam a mão dela para ela ser destra, né? Então ela teve muito bloqueio, muita questão complicada na infância. E quando ela fez a avaliação psicoeducacional, não foi comigo, foi com outro profissional, deu só liderança. Só foi possível ver liderança. Mas ao ver ela, ao lidar com ela, ao perceber ela, eu falei assim, gente, ela tem muito mais coisa aí, né? Aí eu fui trabalhando com ela, fui trabalhando com ela. E ela foi vendo as habilidades dela. Chegou no fim da terapia, ela percebeu que ela também era multipotencial igual eu, né? Porque estava tudo camuflado, estava em sofrimento. E aí ela começou a mostrar as habilidades dela, e ela mesma foi encontrando as habilidades dela. Ela foi voltando à memória. Ela já tinha 63 anos na época, né? Então, por isso que às vezes o processo da avaliação não pode ser com pressa. Tem muita gente que vem desesperado, com pressa de chegar no resultado final, mas não aprecia o processo. E esse processo ele tem que ser significativo, porque senão aí se investe vários valores e vários tipos de avaliação, e aí com aquilo que você precisa para você melhorar, para você se autorregular, você não investe, né? E acaba perdendo dinheiro, né? De uma forma que às vezes você nem tem resultado, você não tem uma parte positiva para você melhorar, né? Sim, e é importante dizer que a avaliação não é só para te dar um número de QI, a avaliação vai entender você, vai tirar uma Exatamente. fotografia do seu funcionamento. O seu funcionamento é assim, e isso envolve vários detalhes, né, várias funções cognitivas, vai mostrar como está funcionando e também para te encaminhar para um serviço especializado, se for necessário, né? Isso. E olha para você ver, na minha avaliação neuropsicológica, hoje que eu tenho conhecimento, tenho acesso a várias avaliações neuropsicológicas que mandam para mim quando faz, eu leio. Hoje eu vejo que o autismo já estava presente nela, já tinha. Só que quem fez não soube interpretar. Por quê? Porque como eu sou mulher, além de ser superdotada, eu sou autista, as habilidades camuflaram o autismo, ele estava ali, mas a avaliação mastigou tudo. Mas a pessoa não soube interpretar. E eu avisei para a pessoa, falei, olha, eu tenho algumas características que parecem Asperger, e eu queria verificar. Mas a pessoa nem se importou, nem ouviu. Na época ainda se usava esse termo, né? 2018 ainda. Usava isso. Eu falei, olha, eu acho que eu posso ter. Então eu tive essa suspeita. Mas aí depois que eu fiz a avaliação, ficou na minha cabeça, não sou autista, não tem outra coisa junto, que a psicóloga falou que eu não teria outra coisa, que eu não tenho nada. E aí ficou na minha cabeça aquilo. Mas aí depois foi mostrando sinais com o tempo. E depois dos 30 anos que aparecem mais os sinais do autismo em mulheres, né? E quando tem a dupla excepcionalidade é mais difícil ainda de se ver. Historicamente os homens são mais diagnosticados e até se tinha uma teoria que a prevalência, eu não sei se ainda se pensa isso, que a prevalência era maior em meninos que em meninas, né? Mas vamos dizer que pelo menos essa diferença já mudou um pouco de uns tempos para cá. Provavelmente, porque as mulheres camuflam demais. Sim, eu queria perguntar assim, você tem múltiplos interesses, imagino porque eu não tenho tantos interesses como você, mas também são múltiplos. Como é para conciliar, porque você está fazendo uma coisa e está deixando de fazer outra? E, sei lá, é fácil de entrar em dificuldades executivas, né? Porque, pô, estou no meio de uma coisa, pô, mas aquilo ali é tão legal, deixa eu interromper para... E como é lidar com isso? Como está sendo, assim? Tipo, você fazendo uma carga de trabalho maior ajuda a te disciplinar um pouco, a Olha, ter foco ou não é é o fácil. contrário?
Não é fácil, porque assim, agora aqui nesse lugar onde vocês estão comigo, é o meu consultório, né? Que era a minha sala de estar. Mas aí, por causa da pandemia, eu mudei para cá, meu espaço, né? Então aí eu transformei num consultório, tem o meu piano aqui do lado, ó. Quer ver? Tem um Ah, piano ali, legal. né? Tem meu violão, tá ali debaixo, tem tinta ali atrás, tem um monte de coisa, livros, várias outras coisas. E aí, o que que acontece? Quando esse espaço aqui, ele estava no outro lugar que é perto da minha cozinha, acontecia assim, eu estava fazendo almoço, quando eu ia tocar piano. Aí eu estava fazendo coisa, eu ia lá no meu ateliê, que eu chamava de ateliê, não era consultório na época, né? Que era a minha sala de música, né? E eu costurava também na época. Então, quando era ali, era difícil manter o foco, muito difícil, né? E ele Aí passando para queimou, cá, queimava o arroz? não, nunca queimou, porque quanto mais coisa eu faço, melhor sai. Caraca. Então, se eu não, por exemplo, assim, eu não consigo ferver leite, porque aqui em Minas a gente tem um leite cru, né? Então a gente tem que ferver, né? Se eu ferver só leite, ele derrama. Se eu cozinhar só feijão, ele queima. Agora, se eu fazer arroz, feijão, ferver leite, fazer carne, fazer comida, tocar piano, ler, estudar, sai tudo bonitinho. Se eu fazer um de cada vez, aí que vai. Só quando é algo que exige uma extrema atenção, assim, igual passar nota no diário, alguma outra coisa junto, aí eu faço uma coisa só. Mas quando é outras coisas, aí é difícil. Mas administrar tudo isso é difícil. É difícil porque é muita coisa para se fazer. Eu toco 11 tipos de instrumentos. Eu não consigo treinar todos, né? Então tem uns que ficam meio a desejar, principalmente os que eu não tenho agora, que eu tenho que pegar emprestado, né? Então, é difícil, mas eu sempre coloco um desafio para mim, né, para eu estudar. Igual agora eu estou estudando a questão da arte na perspectiva semiótica, né, e depois, aí eu estou estudando psicanálise também, fazendo pós em psicanálise, e aí na escola eu leio muito sobre as resoluções do Estado de Minas Gerais, porque eu sou supervisora, e me preparo para todas as aulas, porque eu faço todas as matérias. Também me ajuda a disciplinar mais um pouco, né? E à noite eu atendo, faço as avaliações e termino os processos avaliativos, né? Mas quanto mais coisa eu faço, melhor eu fico. Quando eu trabalhava em um turno só, eu ficava disfuncional, porque eu não tinha planejamento, eu tinha dificuldade por onde eu ia começar, o que eu ia fazer, né? Então, mas tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Desenho, tem hora que eu desenho, deixo um tempo para criar, para desenhar, para colorir Bob Goods, que eu também gosto, né? Então, para ler, tem uma pilha de livros, eu leio 8 livros ao mesmo tempo, para eu pensar o que, que eu vou fazer de post para o Instagram, né? O que, que eu vou postar, o que, que eu vou conectar com isso. Esses dias eu estava lendo sobre quando eu trabalho na escola, né, as questões da consciência negra, né, teve o mês passado, a gente teve que fazer um projeto, e aí eu conectei com livros que eu estava lendo ao mesmo tempo, e pensando numa possibilidade de fazer um mestrado em 2027, o que, que eu vou fazer, então é tudo conectado. Os interesses, eles são todos conectados um com o outro, né, e aí acaba virando aquele pensamento arborescente, né, que a gente sempre tem um assunto para falar dentro de outro. Então acaba que é bom para o meu intelecto, eu sinto que o meu cérebro está sempre ativo, e isso acaba que vai me ajudando a ficar mais regulada, porque quando eu não tinha estimulação, o enriquecimento, né? Porque nós superdotados, quando a gente igual, eu moro numa cidade de 16 mil habitantes, aqui não tem enriquecimento para mim, né? Então, quando eu aprendi violão, aprendi, beleza, aprendi violão de boa, agora eu quero aprender outra coisa. Não tem agora para eu aprender, mas mais para frente eu quero aprender bateria, quero aprender guitarra, quero aprender outros instrumentos, né? Então, eu vou colocando umas coisas para eu me enriquecer. E aí sim eu vou sentindo que o meu intelecto vai funcionando. Né? Mas aí eu preciso dos meus momentos de ócio, meus momentos de assistir série, ficar parada, porque senão, se deixar, eu já acho dormir uma perda de tempo, mas eu durmo porque senão não aguento, né? Porque o meu dia tinha que ter 72 horas para dar conta de fazer tudo que eu quero fazer. Você é bem um perfil multitask, a sua é atenção dividida, não, atenção A minha atenção dividida não é boa. é, Seletiva? Alternada?
Alternada, é isso que eu não estava lembrando. Só atenção alternada que é mais, que aparece mais, né? Que é mais. É. A minha atenção dividida tem uma dificuldade. Quando eu toco violão e canto, ela dá uma travada. Mas aí, e eu acho interessante, porque aí eu toco piano com quase 10 notas nas duas mãos e toco com o pé e aí sai. Essa é uma questão que mostrou no autismo na minha avaliação, porque geralmente autista tem essa dificuldade de atenção dividida. Mas a Dividida, né? minha atenção alternada, ela é muito boa. Show. É, o Jander está curioso de saber quais instrumentos que você toca. O Jander, olha, para eu lembrar, tem que escrever. Olha, que eu tenho aqui visível, aqui. Tem violino, tem ukulele, tem percussão, que é o pandeiro, foi o primeiro instrumento que eu tive. Tem piano, toco órgão, toco teclado, toco lira, já toco um pouco de guitarra. Não tenho guitarra, mas eu sei tocar, consigo. O que mais que eu sei? Eu sei que tem mais. Tá vendo? Aí eu vou cantar, eu esqueço. Eu sei que tem 11, são 11. Agora lembrar todos, não vou lembrar pra você agora. Ainda mais na sexta-feira, depois de prova. Aí a memória já tá, ó. O que mais? Deixa eu lembrar, o que mais que eu sei tocar, gente? Flauta, né? Instrumentos de sopro você toca? Flauta doce, flauta transversal. Hum. Já deu 10, falta um. Deixa eu lembrar o que mais que é que eu toco. Falta um. Acordeon? Não, acordeão não Ah, toco. tá na lista aí. Não aguento segurar o acordeon, por É isso. É mesmo? muito pesado. Muito pesado. Já tentei pegar na mão, mas não vai. Não vai. Deixa eu ver o que mais que eu toco. Pandeiro, percussão. E o canto. Também canto. É, isso conta. Também instrumento. É, com Eu não sei se certeza. tem mais. Tem que escrever. Eu preciso escrever isso em algum lugar. Porque toda vez que me perguntam, eu fico pensando. Guitarra eu vou, se quiser estudar, eu tô querendo fazer uns conteúdos didáticos. Eu tô com esse projeto já há 5 anos, mas a disfunção executiva pesa e eu não consegui fazer. Pois é, aí Eu que vou é o fazer. pesado. De Mas novo, olha, ano que para vem sai. De novo, ano que vem sai. eu, Mas acho eu tô com um legal, projeto. assim, né? Pode falar. Fala. Como é que eu vou dizer? Hoje, por mais que você viva numa cidade que não tem tantas oportunidades assim, a internet traz a possibilidade do estudo, né, do aprendizado. Sim, traz. E as mídias, sei lá, quando eu estudo música autodidaticamente, uma coisa é eu ver um livro, outra coisa é eu ver um livro com áudio. Porque quando eu escuto o áudio, pô, mas não é nada daquilo que eu estava fazendo, sabe? E a possibilidade do áudio, do vídeo, é como se expandisse, né, a possibilidade do livro. Sim, E, sim. e você leva, o conhecimento chega a mais lugares, saca? E isso é legal também. Isso a gente consegue ter um enriquecimento pelo acesso, né, a materiais, que é algo que a gente se perde, né? A gente coleciona um monte de PDF, Sim, aí a gente sim. vai ver no meio, tem cada coisa interessante. Pô, cara, eu tenho que parar aqui minha vida e estudar isso aqui, né? No meio assim que você se sente. Sim, é isso. E eu tenho um projeto, né, que eu estou tentando pedir pro meu marido, né, me presentear. Que eu moro na zona rural, né? Eu tenho uma chácara na zona rural e eu tenho um terreno aqui do lado. E eu sempre me pego lembrando do meu ateliê que era ali, né? Ele estava aberto, porque para eu tocar, o instrumento tem que estar aberto. E eu sou aquela bagunça organizada. O instrumento tem que estar aberto, a partitura tem que estar ali, tem que estar aberto para eu tocar. Instrumento fechado, para mim, eu não toco, né? Então, quando eu tinha um ateliê ali na cozinha, perto da cozinha, era fácil de eu tocar. Aí, como ele tá aqui, aí eu tenho que dar a volta na casa, porque eu fechei. Aqui, ó, nesse espaço, é um vão do corredor. Eu coloquei para fechar, porque é um consultório, né? Então, eu tenho ideia de ter um projeto de fazer um espaço ali no meu terreno, grande, que eu possa montar o meu ateliê, porque antigamente eu tinha o meu ateliê na cidade. Me deu 5 minutos ali que eu não aguentava mais trabalhar no estado de Minas Gerais, eu pedi demissão. Em uma semana eu montei o meu multiteliê, que eu chamei de multiteliê, por causa de ser múltiplas coisas que eu fazia. E aí eu montei esse ateliê na cidade, comecei a dar aula lá. Só que estava no período da pandemia, e aí começou a diminuir aluno, eu comecei a desesperar, de medo de não ter dinheiro, aí eu acabei fechando. Mas eu ainda tenho esse projeto de voltar meu multiteliê para fazer um espaço maior,
para eu colocar tudo que eu faço ali e comprar uma guitarra, que a guitarra tem que ter espaço, tem que ter aquele amplificador, né? Então, aqui não tem espaço mais, tem muita coisa aqui. Então, não tem espaço para comprar mais instrumento. Uma bateria, que eu tenho vontade de tocar bateria também. E outros instrumentos, né? E dar aula, poder dar aula, fazer grupo terapêutico, outras coisas assim, porque eu acredito que vai ser muito enriquecedor para mim, porque eu não consigo ficar fazendo uma coisa só. É muito difícil me deixar trabalhando. Não, eu vou trabalhar 10 anos nisso aqui. Igual eu trabalhei na saúde 8 anos, porque eu tinha medo da escassez. Aí na terapia eu trabalhei escassez, pedi demissão, fui para a escola. E nunca mais fiquei desempregada, né? Então, e eu percebo que eu não aguento ficar num lugar fazendo uma coisa só do mesmo jeito toda vez. Então, isso é uma coisa que dificulta para mim também. Uma coisa que é importante salientar, alguns superdotados estão bem sendo autônomos por poder, como é que eu vou dizer, colocar um limite, tipo, agora eu não estou bem, agora eu preciso descansar, então eu vou cancelar uns trabalhos e o trabalho do CLT, o estatutário, vamos dizer, ele precisa ter um atestado, precisa estar num nível bem forte de adoecimento para respeitar esse limite, né? E Sim, também lida com isso, lida com essa insegurança, né? Tipo, não sim, sei, é meu caso, eu tô num momento que eu estou lidando muito com isso, e não é algo fácil de lidar, já tive outros momentos que eu lidei. É uma negociação difícil. sim. Acontece de superdotados passarem concurso, terem facilidade, mas lida com essa questão também institucional, que ou vai limitar um pouco a atuação, ou vai ter essa rigidez com relação à própria necessidade da pessoa, né? Então, no seu caso, essas matrículas aí na rede pública te deram uma aliviada, né? Te ajudaram mais do que Sim. atrapalharam, vamos dizer. Sim, porque aí, olha para você ver, agora os atendimentos meus particulares diminuem essa época. É muito difícil de entrar. Vai entrar um agora, mas é igual eu tenho vários e-books, eu quero vender os e-books, aí acaba que não vende. Eu investi um grande valor ali para comprar os livros, para ter os livros impressos. Então, muita gente não valoriza também, né? Eu tentei fazer algumas coisas, então você tem que ter tempo para você publicar, para essas coisas. E aí acaba que você se sobrecarrega também, né? Igual eu fiquei começo do ano até maio com um trabalho só, um turno, né? E aí acaba que desespera, porque você tem muito gasto, né? As coisas hoje estão tudo muito caras, né? Não é fácil você é, fazer tudo que você precisa e ainda cuidar da saúde. Né? Esse ano eu gastei muito com vitaminas, minhas vitaminas estavam tudo rebaixadas, gastei com médico, porque acaba que chega um tempo que aí você vai adoecendo, né? Decorrente de algumas coisas que vai acontecendo aí na sua vida, né? E ano passado eu sofri muito na outra escola que eu trabalhei, né? Porque Você lá eu não chegou consegui. a, você chegou a precisar de afastamento? Eu Chegou a... fiquei 250 dias afastada, porque eu não conseguia trabalhar naquela escola, não conseguia. Eu comecei a trabalhar à noite me desregulou, comecei a ter crise. Foi aí que eu descobri o autismo, porque a mudança de rotina de trabalhar à noite me desregulou totalmente. Eu não conseguia acordar cedo, não conseguia levantar para fazer minhas atividades físicas, só tinha cedo, não conseguia outro horário, e comecei a ficar ruim, comer mal, e aí atrapalhou tudo. Aí esse ano eu mudei de escola, pedi remoção para outra escola, expliquei a respeito do autismo com o tempo, que eu fui percebendo que era uma escola um pouco mais acolhedora, e porque as minhas crises são decorrentes do autismo mesmo, às vezes tem da superdotação também, né? Mas o que evidencia mais é a questão da imprevisibilidade, que acaba me atrapalhando muito. Embora eu seja tenho bastante facilidade de lidar com imprevisto, mas tem alguma coisa que foge ali do previsível para mim, acaba que vai me dando crise. Então, essa escola me ajudou muito. Então, por exemplo, eles sabem que eu sou muito boa para fazer PowerPoint, para fazer slides, apresentação no Canva, para mostrar o que a gente fez. Quando eu vou dar aula, às vezes falta o professor, eu tenho que dar aula à tarde, que à tarde eu não sou professora, né? Mas falta o professor, não tem professor, eu vou dar aula. Naquele tempo ali, eu boto uma aula legal, dou aula de inglês, dou aula de religião, dou aula do que der. Me dá química, física, aí eu já dei aula também, né? Então, eu coloco ali a minha solução de problema
problemas ali, a minha criatividade, dou uma aula legal e controlo ali a turma, né? Então, assim, acaba que me ajuda, né? E essa estabilidade, ela me organiza. Eu pude crer. Eu tenho muita vontade de ter o meu trabalho autônomo, pelo menos deixar um trabalho fixo, mas eu preciso de muita persistência para sobreviver só do meu trabalho, só do autônomo, né? Porque mesmo que eu tenha essa questão de tem dia que eu não estou bem, eu tenho que pegar um atestado, né? Pelo menos eu estou de atestado, mas eu estou recebendo, né? Agora, a gente sendo autônomo, eu estou doente, mas eu não vou receber, eu vou ter que desmarcar atendimento. Então, dá essa dificuldade também para mim. Para mim mesmo não é muito viável ficar só autônoma, né? Pelo menos um cargo fixo eu tenho que ter, entendeu? Mas às vezes eu penso, quando eu aposentar, eu fico só trabalhando autônoma, mantém como eu tô, porque desse ritmo que eu tô bem. Eu tô Então, bem porque eu tô fazendo várias coisas. tem um tempo aí pela frente ainda, né? Acho que de Tem, estado, né? De estado você está mais tempo, tem. né? Eu já tenho de serviço público, eu já tenho 19 anos. É, Então, aí tem todo um processo que tem que juntar, verbar, que eles falam, né? Então, se eu for aposentar, eu acredito que eu com 53 anos, eu tenho 40 daqui a 13 anos. É mais ou menos isso. Então, enquanto isso aí, eu aproveito o estado, faço meu mestrado, peço a minha licença afastamento, faço um doutorado, e aí vai indo. Aí eu vou levando e fazendo meus atendimentos aí por fora do horário, entendeu? entendi. Deixa eu te perguntar. Fugiu aqui. Eu estou um pouco preocupado com o horário, eu não lembro como funciona o Instagram, que é tanto. Já estou acostumado com o Meet. A gente tem limite de horário aqui? Ou Não, o meu não tem. não? Ah, tá, beleza. Eu ia falar, lembrei. Eu vi um relato de um superdotado uma vez que ele falou que ele trabalhou em duas situações diferentes, como o educador também. Que numa escola particular ele meio que não tinha muita autonomia, era muito cerceado e ele não ficou bem. Mas ele foi para uma escola pública onde ele tinha mais autonomia, podia exercer a criatividade, fazer as coisas do jeito dele. E aí ele ficou bem, mesmo sendo assim um contrato mais, vamos dizer, mais estatutário, né, etc. Mas foi o que deu certo para ele. É meio que não tem muita receita de bolo, sabe? Não, Tem algumas coisas que a gente tenta entender, e o 2E é complexo, né? Porque a gente às vezes acha que a superdotação vai compensar a dificuldade do autismo. Às vezes não. Às vezes você tem a rigidez, tem a dificuldade de lidar com a mudança de rotina e ainda tem a alta intensidade emocional. Então você tem aí dois motivos para fazer uma crise, né? E mesmo sem ter dupla excepcionalidade, a superdotação tem seus desafios também, né? Principalmente os desafios emocionais, as questões de senso de justiça que, bom, não tem como a gente não lidar, assim. A gente sempre vai esbarrar em alguma coisa que, pô, não, mas isso aqui não está certo e o tempo todo, o tempo sim. todo mesmo. Eu ia te perguntar, você falou do sono também. O sono é uma questão para você? Você precisa de alguma ajuda para regular o sono hoje em dia? Como é que está isso? Olha, depende do que acontecer no dia. Hoje é um dia que eu estou elétrica. Tipo assim, se eu pegar aqui e fazer, eu vou dar faxina na casa, dá vontade de dar faxina na casa essa hora, né? Aí tem dia que eu tô acabada. É 5:30 da tarde, já tô acabada. A energia acabou, acabou, né? E tem dia que eu estou com sono, eu estou muito cansada, mas a minha mente não desliga, né? Então, como eu tomo a medicação para o autismo, tem dia que essa medicação ajuda bastante. Teve um dia que eu estava com muita crise mesmo, e aí eu dupliquei meu medicamento, porque o meu médico falou que eu era para tomar dois. E aí eu tomei, mas aí o que é que aconteceu? Eu fiquei extremamente molenga, muito mole, mas a mente continuou agitada. O meu corpo estava todo molengo, mas a mente não desligou. Aí eu fui trabalhar.
E eu tava assim, eu tava olhando para as professoras e pescando, pescava o olho fechava sozinho. E aí chegou de tarde, eu tava do mesmo jeito, mas eu não tava conseguindo desligar nem focar no que eu tava fazendo. Aí eu falei pro diretor, eu vou ter que ir embora, eu vou pegar atestado, que eu não vou dar conta de ficar aqui hoje. Não vou dar conta. Aí eu fui, vim para casa, tentei dormir à tarde para ver se descansava. Quem disse que a mente desligou? A mente não desligou. Aí que eu tomei um outro medicamento meu, que eu tomo também, que melhorou, e aí eu fui acalmar 8 horas da noite. Que aí a minha mente começou a ficar o estado normal para mim, né? Então tem época que a minha mente está muito agitada e eu giro a noite inteira na cama, arranca lençol, arranca não sei o que, movimento muito, né? Eu tenho algumas estereotipias motoras e também tem a sobreestabilidade motora, que eu tenho necessidade de movimento muito grande e isso me dificulta às vezes, mas eu preciso dormir bastante, eu não posso dormir pouco. Se eu dormir menos de 8 horas, eu fico péssima, eu não funciono, né? Embora eu ache uma perda de tempo, eu dormi esse tanto, e aí às vezes durmo de tarde, né? Porque às vezes a mente está muito cansada, precisa desligar da realidade um pouco. Eu preciso dormir em torno de 9 a 10 horas por dia, porque senão, tipo, geralmente eu durmo 8h30, 9 horas, mas eu acordo no outro dia 6 horas, entendeu? Então não posso acordar muito cedo e não posso dormir muito tarde, porque aí me desregula inteirinho. Saquei. Pô, complicado, né? Você falou da estereotipia e da sobreexcitabilidade motora, e você relatou os esportes. Você está conseguindo ter uma rotina de atividade física hoje em dia, assim, como está isso? Então, eu faço academia 2 vezes na semana. Na outra semana eu faltei porque eu tava com essa agitação aí, motora muito grande, que eu acabei faltando. Aí o meu professor falou para eu ir 3 vezes na semana. Aí eu vou ver se eu consigo ir 3 vezes. Aí hoje, como nós tivemos o jogo lá da escola com as professoras, tudo, aí elas falaram da gente montar um time pra gente jogar nas férias, né? E eu gosto muito de correr, gosto muito de movimentar. Embora eu não esteja igual disso com a minha forma de antes, porque eu fraturei o pé em 2023, tive problema de circulação, então as pernas estão pesadas para correr, né? Embora tenha bastante energia, mas foi bem gostoso, né? Hoje gastar energia correndo ali faz muito bem para mim, eu gosto muito, né? Então não posso ficar sem atividade física, de jeito nenhum, porque se começar a ficar, aí começa a deprimir. Você já chegou a dedicar muito a um esporte específico, a treinar Olha, bastante? quando eu era criança, eu era do time de basquete da escola, do time de handebol da escola. E eu já fui ciclista, já dediquei bastante ao ciclismo. Hoje já não tenho mais tempo, foi na pandemia que eu tive bastante tempo. Mas eu gosto bastante de andar de bicicleta e gosto de andar de patins também. Gosto bastante, mas faz tempo que eu não ando. Mas eu quando era criança e adolescente, eu andei bastante de patins. Show. Ia perguntar, você falou que tá estudando agora a psicanálise. Você não enumerou todas as formações que você fez. Eu sei que você fez musicoterapia também. Sim. Você fez as especializações da psicopedagogia, da educação e tal. Agora você falou em psicanálise e arte-terapia, né? Não, Sim, sim. você falou. Eu tenho É, 7 pós-graduações e tem cara, 4 em andamento. você está fazendo 4 ao mesmo tempo. Quais são essas 4 que você está fazendo agora? Psicanálise, aba, Ah, gestão escolar e tem mais uma. Ah, eu tô fazendo artes visuais também. show. Licenciatura em artes visuais. E você falou que tem vontade de fazer mestrado e qual área que você tem interesse para isso, assim, para fazer uma pesquisa? Então, eu tenho vontade de fazer o mestrado acadêmico voltado para a formação de professores na questão da criatividade, das aulas de habilidade de superdotação, né? Eu tenho gostado bastante desse grupo de pesquisa que eu estou participando, né? Da arte, da formação dos professores voltados para a arte, né? Que eu vejo uma deficiência muito grande. E
nessa parte, verificar a questão das aulas-habilidades, né? Então, eu quero fazer alguma coisa voltada para a formação de professores na identificação das aulas-habilidades. Show. É uma pergunta assim, que é um pouco mais técnica. A gente vai para o pessoal e volta para o técnico, né? Existe uma ideia até na legislação que as pessoas não precisem necessariamente de um laudo para ter inclusão, até porque os laudos, as avaliações são pouco acessíveis, né? São caras e tal. Uhum. Nem todo mundo consegue ter acesso, né? Então a ideia seria que os professores identificassem os indicadores nos alunos e nisso fizessem a inclusão. Você diria assim que com o sistema escolar do jeito que é atualmente, e isso inclui também como é a formação dos professores, né? No caso, Sim. seria meio utópico pensar em inclusão dessa forma? Olha, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu já fiquei em uma sala no começo do ano, em maio e junho, um mês, sozinha, eu não tinha professor de apoio. Olha, eu não conseguia, de verdade, fazer adaptação para cada dificuldade de cada aluno. Eu não conseguia. Sozinha, não dá. Era tanta questão de indisciplina, tanta questão de outra coisa, não dá. Sozinho, eu tinha 23 alunos. Não dava para fazer perfeitinho do jeito que eu queria. Então, para eu conseguir que essa inclusão aconteça de verdade, sem uma avaliação, sem algo assim, eu preciso ter 7 alunos na sala. Se eu tiver 7 alunos na sala, eu consigo. Agora, se eu tiver 23 alunos, cada um que a gente sabe visivelmente que tem algum tipo de deficiência ou algum diagnóstico, a gente não consegue controlar. Se for agressivo, se for... Eu tenho vários alunos agressivos, impulsivos demais. Se ele estiver descontrolado, você não consegue controlar. Sozinho, não. Entendeu? Então, é legal, precisa ter, né? Mas na prática não é possível, não é possível, né? Igual eu tenho a sorte de que na prefeitura, os meus alunos que têm a professora de apoio, eles não são público da educação especial, eles não são, mas ela consegue adaptar para eles. Ela tem 4, né? Então eu fico de responsabilidade com 15. Mas eu tenho vários ali que precisa de adaptação. Mas quem diz que eu consigo? Eu não consigo. Não é possível. Mesmo tendo todas essas habilidades, mesmo tendo facilidade, não é possível. Por quê? Enquanto você está dando uma atividade, você está corrigindo outra, você tem caderno para olhar, você tem que dar vista em caderno, você tem que atender isso, você tem que ensaiar para não sei o quê, você tem que apresentar não sei o quê, preparar para a prova do SAEB, preparar para a prova do CEMAV, preparar para a Olimpíada de Matemática, e tudo isso você não consegue, entendeu? Então, assim, é utópico conseguir com esse número de alunos por turma. É impossível. Agora, à tarde, olha a tarde para você ver. À tarde, professor de apoio é só para público da educação especial e só também para casos extremamente graves. No caso de pessoas com autismo que não falam, pessoas Deficiência intelectual, cadeirantes, né? síndrome de Down, uma deficiência intelectual muito acentuada que dificulta a fala. O que eles falam que tem a dificuldade na fala, né? Essa dificuldade na fala, que eles falam, o estado de Minas exige isso. Então, é dificultoso, porque aí tem 42 alunos numa sala. 42. Aí imagina, mesmo que tenha uma professora de apoio para 4, é muito aluno. Entende? Então, o professor de disciplina específica, que é português, matemática, história, geografia, eles não conseguem adaptar. Embora eles façam apostila adaptada, eles fazem outro tipo de atividade, mas é difícil você conseguir, porque aí o professor trabalha cedo, trabalha tarde, porque você não dá conta de trabalhar num turno que não paga as suas contas, né? E você não consegue fazer isso. O que daria certo? É igual às universidades federais. O professor é professor num turno, e o outro turno ele fica para preparar a aula. Aí ele recebe por isso. Agora você ser professor cedo, professor à tarde, que hora você vai preparar a aula? Sábado, domingo, feriado? Você tem que dar faxina, você tem que limpar a casa, quem é professora, tem filho, tem criança, leva no médico, tem pai, tem mãe, às vezes que leva no médico, no hospital, tá doente. Como você faz? Eu preparo.
Eu faço o melhor que eu posso. Eu tento pegar a dificuldade ali no global, entendeu? Sem preparação de atividade diferente. Porque não dá, não dá. É impossível. A prática é essa. Beleza. Pô, imagino como deve ser. Você, na sua primeira formação, na sua graduação, foi pedagogia, né? Você chegou a ver satisfatoriamente um assunto sobre educação inclusiva e neurodivergências, né, na graduação? Como foi isso? Sim, eu tive contato com as inteligências múltiplas na época, que eu lembro que eu me identifiquei também, e a educação inclusiva também eu tive, né? Mas muito raso mesmo, né? Fiz a pós-graduação em educação especial inclusiva, aliás, eu tenho duas em educação especial, porque o Estado pediu um, depois pediu outro, acabei tendo duas. E a gente vê de modo raso, mas o que a gente experiencia mesmo é na prática mesmo. E eu também já fui professor de apoio. E foi uma experiência que eu não quero repetir. Dependendo de onde eu estiver, eu não quero repetir ser professor de apoio, porque eu senti a exclusão na pele. Né? Eu fui professor de uma aluna que a professora pulava aquela aluna nas atividades que tinha. Né? Então, era dolorido. Para quem tem um senso de justiça aguçado, é terrível. Né? Então, é difícil, é complicado. Pô, eu fico pensando aqui, estou vendo altos cortes aqui para a gente fazer depois. É bem interessante. E, assim, essa discussão, a gente trazer isso, né, com alguém que Sim, tá na prática, está no dia a dia, né? Porque a gente vê, às vezes, muita teoria, muita coisa bonita sobre como deveria ser a inclusão, sim. mas tem essa realidade, né? E, A realidade é dura e cruel, e o sistema escolar, né, ele está formando a escola como empresa, né, igual eu falei para você, é meta, é número de aprovações. Chegou agora no final do ano, o estado de Minas Gerais, ele tem que fazer uma forma que os alunos passem todos, porque aí tem que ter uma meta, porque senão a escola vai perder a verba. Agora imagina a escola perder a verba do dinheiro do ano que vem, né? Então é tenso, não é fácil. Né? Então, se o aluno aprendeu ou não aprender, ele vai passar, vai ter que arrumar um jeito dele passar. Então, assim, o sistema, ele é muito opressor, né? Ele oprime demais. E acaba oprimindo todas as partes, né? Seja na inclusão, seja os neurotípicos, seja os professores, seja todo mundo, né? Ali que envolve. Vem de cima e a gente tá embaixo, tem que obedecer. pô, eu imagino se eu conseguiria lidar também, acho Pois é, eu tive que fazer bem muito difícil. trabalho da minha mente, que eu batia de frente, eu questionava, né? E chega um tempo que não adianta, tem certas coisas que, igual eu disse para você, a gente tem que ir a passo de formiguinha, plantando semente, para a gente conseguir fazer alguma mudança, né? Então, a mudança começa em nós primeiro. Primeiro, nós temos que mudar. E aos poucos, a nossa mudança, as pessoas começam a ver que a mudança é importante também, né? E aí acabam aprendendo a mudar algumas situações e a mudar algumas práticas também. E os Sim, pensamentos, né? Abrir a mente, ter uma expansão de mente. eu tenho ouvido relatos de pais de crianças atípicas, né? Em relação à escola, até a escola particular, coisa bem pesada, assim, né? De exclusão, assim, tipo, tá na cara Sim. que essa inclusão tá sendo um conto da carochinha, né? Sim, nas Mas, escolas particulares são mais difíceis ainda, mais difíceis. voltando aqui para o assunto da superdotação, mas a gente acaba indo para as outras neurodivergências, não tem como, né? Uhum. É, o autismo já foi muito estigmatizado. Eu lembro que a compreensão que se tinha para a compreensão que se tem hoje, muita coisa mudou, assim. A nível de senso comum mesmo, não só para os especialistas. A ciência realmente diz outras coisas, né, pelas novas pesquisas, mas é muito difundido, inclusive na grande mídia. Já se tem uma visão diferente. O TDAH ainda é muito mistificado, né? Vamos botar assim. É difundido, mas de uma maneira que todo mundo acha que tem TDAH, porque é desatento um pouquinho, e meio que Exatamente. os critérios são um pouco mais complicados, né? E tanto que tem pessoas que têm prejuízo na escola, que não é um prejuízo cognitivo, mas para dificuldade de atenção, acaba às vezes tendo reprovações, etc.
Uhum. Mas a superdotação, o que, que acontece? A superdotação não é identificada por prejuízos, né? Mas por talentos. E a gente entra num terreno muito complicado, que a gente entra nos tabus, né? Na ideia do gênio, na ideia que você precisa fazer coisas incríveis, né? Tipo, e às vezes até alguns professores têm uma desconfiança, não, mas será que ele é isso tudo mesmo? Porque, né? E quando você veio a desconfiar da sua superdotação, e imagino que você deve ter pesquisado, né, pelo seu perfil, você conseguiu encontrar materiais satisfatórios na época que te esclarecessem, ou você teve que dar uma boa garimpada? Como é que foi isso? Olha, quando eu era criança, a minha mãe já falava da superdotação. Eu escutava ela falar, porque eu aprendi a ler com 2 anos e meio, né? E teve uma enfermeira que falou pra mim, que levou no médico, e o médico falou assim, olha, ela é superdotada. E ficou isso na minha cabeça. Mas nunca discuti a respeito. Quando eu comecei a faculdade de pedagogia, foi quando eu vi as inteligências múltiplas. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho todas essas inteligências. Será que alguém pode ter todas? Assim, tipo, eu sei fazer de tudo um pouco disso aqui, né? E fiquei assim, mas não comentei com ninguém. A primeira pessoa que descobriu que eu tinha muita facilidade e eu falava da superdotação foi meu marido. Foi ele que eu falei da superdotação, né? E, e aí, quando eu fiz a pós-graduação em educação inclusiva, e a neuropsicopedagogia também, e aí tinha sobre as altas habilidades de superdotação. E aí eu via que os indicadores ali batiam comigo, com o que falava ali, né? Mas eu não comentava com as pessoas. Nunca tive coragem de falar alguma coisa. Porque as pessoas já achavam que eu queria aparecer. Então eu falar para os outros que eu sou superdotada, aí vão achar que é aí que eu quero aparecer mesmo, né? Então eu não falava, né? Quando eu sofri a perseguição em 2018, que eu busquei avaliação neuropsicológica, aí eu falei para a psicóloga. E ela falou assim: você desconfia, você faz essa avaliação, vou encaminhar você fazer a avaliação. E foi aí que eu fui buscar, né? Eu li os materiais da faculdade, eu entrei em um grupo de superdotados no Facebook, mas eu achava eles muito. Parecia que não era superdotado, era pessoas que eram, ou eram superdotados muito desregulados, ou pessoas muito complicadas. Não me encontrei naquele grupo de Facebook, né? De jeito nenhum. Eu vou Aí dizer em que talvez não tenha mudado muita coisa de lá para cá. Pois é, e aí eles se achavam muito. E aí eu falei assim, gente, não quero isso não. Eu não sou assim, não sou essa pessoa. Eu não acho que conhecimento a gente tem que humilhar os outros, a gente tem que encantar as pessoas com conhecimento para elas procurarem conhecimento também, porque é gostoso você ter uma pessoa com conhecimento para você conversar. Né? Eu nunca fui disso. E aí que, quando 2018, 2019, 2020, que eu encontrei o Felipe Russo, né, que é do Supereficiente Mental. Que aí eu encontrei ele, conversei com ele, fui tendo contato com outras pessoas. Mas ali naquele meio tinha um monte de superdotado desregulado, né? Sem terapia, sem buscar ajuda, atacavam um ao outro, né? A gente via que tinha uma busca. E eu mesma era extremamente irritante, aquela pessoa de grupo que colocava aquele monte de coisa escrita. Porque a pessoa tinha necessidade de falar e não tinha ninguém para ouvir. Quem que ia ficar escutando as minhas baboseiras, né? E tinha dificuldade, né? Então, nesse processo que eu fui me identificando e percebendo, e o que as pessoas falavam, nossa, mas você é muito inteligente, nossa, mas como é que você aprende isso tão rápido? Nossa, como que é isso, né? Ela faz de tudo. Eu também tenho dificuldade de ser elogiada, sabe? Eu não gosto muito que as pessoas ficam falando que eu sei fazer tudo, que eu sei tudo. Não gosto, né? Então, isso começou a acentuar demais. E aonde eu morava, eu não tinha isso. Eu me considerava normal ali, né? Eu era pessoa criativa, que desenhava igual todo mundo, né? E aqui que acentuou mais essa parte. Foi aí que foi assim, preciso procurar ajuda, preciso de ajuda, porque isso já tá passando no meu controle. Total. E assim, claro, o superdotado precisa de ajuda, né? E é relevante entender a condição até para ter um tratamento adequado, né? A Sim, precisa gente. de profissional que entenda também, né? Porque se não entender, eu passei por psicóloga que me dava sermão, né? Então, tem umas psicólogas que eu passei por elas, que em vez de me ajudar, me atrapalhou.
A gente tem uma comunidade que tem link dá para achar pelo Google, tá no Facebook também, e claro, entra de tudo. Uhum. E é uma doideira que hoje em dia existe muita comunidade, é um absurdo a quantidade de grupo, de comunidade de superdotação e neurodivergências que existe. E as pessoas entram, às vezes estão em 10, estão em 20, sei lá, o dia todo Sim, interagindo, sempre tem sim. assunto. Mas às vezes entra uma galera que vem desabafando, assim, que realmente não está nada bem e tal. A E gente aí tenta acolher. foge da competência da gente, certas questões. Não tem como, né? O acolhimento que a gente fala é muito assim, eu faço essa pergunta toda hora. Ah, você já procurou ajuda profissional? Você já cogitou? É, porque a gente não vai resolver, né? E, tipo, às vezes parece que a galera demanda, não sei, é difícil de lidar, vamos dizer assim. É É difícil de lidar, né? Passa difícil. você juntar um monte de superdotado desregulado num grupo só e você administrar. Eu tenho meu grupo também, eu tinha uma comunidade também, eu tinha vários grupos, mas era muito difícil administrar. Muito difícil administrar. Então, eu fiquei somente com o grupo acolhendo superdotados e o grupo de profissionais. Eu tinha de famílias, de várias outras coisas, mas aí eu comecei a ficar sobrecarregada demais. Eu falei, não vou aprender a falar não também, porque eu também sou neurodivergente e eu também tenho que me cuidar. Igual às vezes no meu grupo, né, de acolhendo, não sei se você está nele, acolhendo superdotados, entra algumas pessoas extremistas ali. E esses assuntos que são extremos, é difícil da gente conversar, né? Então tem que manter ali. Pessoa desregulada demais também é difícil, porque desregula a gente. Nós também precisamos dessa ajuda, né? Então a gente não pode permitir. Igual a gente. E teve pessoas várias delas, que eu encaminhei profissional, consegui profissional gratuito, e essa pessoa não aceitou ajuda. De todas as pessoas que eu ajudei, uma delas buscou ajuda, fez avaliação e descobriu vários diagnósticos ali. Né? Uma, para você ter uma ideia. Vai fazer 6 anos que eu tô nesse mundo assim mais profundo da superdotação. Então, vários que estão ali, não procura ajuda. Eu mesma faço grupos terapêuticos em preço muito razoável, as pessoas não participam, não entram, não buscam ajuda. Então aí foge muito, como eu disse, da nossa competência. O que a gente faz. O melhor que pode, que a gente pode. Mas tem coisas que aí não dá, infelizmente, principalmente se a pessoa não quer aceitar ajuda. Gente, vamos lá, momento utilidade pública aqui. Grupo de WhatsApp não é terapia em grupo, tá? É, E exatamente. vídeo de redes sociais, de YouTube, é legal para informar, mas não é avaliação, então tem diferença, assim. Sim, Ajuda, essas coisas ajudam, mas. não É, resolve tudo. e olha que dizem que seu grupo é o mais tranquilo da comunidade. É porque eu É, administro bem, eu não permito nada que faz extrapola. Se tá me sim, desregulando, para mim já não serve. Eu já removo, infelizmente. Né? É igual você falou, eu ofereço ajuda. Às vezes, quando eu tinha um turno só, eu prestava atendimento gratuito para vários. Falei assim, ó, quer desabafar? Vamos lá comigo. Né? Porque aqui a gente pode desabafar, mas tem certas coisas que a gente não desabafa em público, assim. Né? A gente tem várias pessoas em sofrimento aqui também, né? Então, eu fiz isso muitas vezes. e assim, eu também senti essa necessidade de me fechar um pouco, né? Eu estava participando de vários grupos e eu comecei a me sentir mal também. Porque você vê que tem pessoas sofrendo, você acaba sabendo de coisas que não estão para todo mundo, né? De coisas pesadas e meio que você não tem muito o que fazer, né? Sim, Porque o contato via web, né? O contato, por mais que tenha muita coisa boa, né? Da gente comunicar com gente de todo o Brasil, mas acaba desumanizando um pouco, né? Objetificando. Dependendo do ambiente, as pessoas vão cometer violências. sim, sim, Já aconteceram coisas chatas no privado, de sim, sim, assédios ou verdadeiros golpes. sim. Então, você está na internet, na terra de ninguém, né? Sim, tem que tomar Então, cuidado. e é um desafio administrar até por causa disso, né? Porque tudo é muito intenso, nem todo mundo está bem intencionado.
tem pessoas vulneráveis, aí a gente lida com esse monte de coisa, né? É, mas, enfim, eu acho que a gente já está com um tempo legal de conteúdo aqui. Deixa eu ver Tá aqui, bem. caraca. É, a gente já abordou Dou vários temas, né? 1h30. Já abordou vários temas. É, eu gostaria de falar assim contigo, de primeiro te agradecer assim pela disponibilidade e assim já te conheço há bastante tempo. Você foi uma das primeiras pessoas que eu interagi ao entrar nas comunidades e hoje você tem interagido menos, até entendo, porque o tempo está um pouco mais corrido e mais atividades e tal. E entendo que é importante também dar essa limitada. É, mas, pô, te parabenizar pelo trabalho que você faz, diferenciado, pela sua, vamos dizer assim, sua insistência e a sua crença assim, no poder da educação, e no poder da educação diferenciada, e no poder da educação inclusiva, apesar de todos os desafios de ter um sistema educacional arcaico, meritocrático e muitas vezes abusivo, né? Então, continue assim, legal, precisamos de mais pessoas assim. É, aí, assim, se você quiser dar mais um recado, assim, para a galera, para nós aí, para quem está nessa batalha também, ou quem está nessa dificuldade de se entender, você gostaria de falar? Assim. Então, eu agradeço você pelo convite, né? Faz tempo que você me chama para vir e nunca dá tempo, né? E aí eu falei assim, essa semana eu vou. Essa semana eu vou, que eu tô motivada essa semana, tem semana que não vai, né? E eu falei assim, eu vou participar, né? E foi um tema bem legal, que eu ainda não tinha feito nenhuma live sobre o tema da superdotação produtivo-criativa, embora não foi focado só nesse tema, foi bem abrangente, né? Mas eu agradeço bastante, né? Agradeço o pessoal que assistiu, né? E um recado, né, que eu posso dar aí para o pessoal que tem passado. Invista no autoconhecimento. Não é algo que é desnecessário, né? Porque é igual a gente estava conversando. Você vai no grupo de superdotados, tem um mundo superdotado ali. Várias pessoas que se identificam. Mas a pessoa está tão desregulada que ela não consegue aceitar nem ajuda. Né? Então, a gente tem que colocar de lado a nossa autossuficiência. Nós temos autossuficiência. Não, eu faço autoterapia. Eu já tive pessoas assim, né? Então, buscar uma avaliação profunda, uma avaliação que vai entender você, né, que possa te ajudar a desenvolver melhor, né, profissionais assim, tomar muito cuidado com esses profissionais famosos de internet, que a gente vê por aí, abusando aí das pessoas que eu vejo, né, por exemplo, eu não sou famosa na internet, nem tenho tempo para isso, nem tenho tempo, nem dinheiro para ficar pagando post patrocinado, né, então assim, tem muito profissional bom que ele tá aí no anonimato, né? Então, tomar muito cuidado para não cair em algumas armadilhas de pessoa que fica fazendo muita divulgação, muito patrocinado, bastante cuidado, sabe? Porque eu tenho acesso a vários relatórios, né? E são poucos o que eu vejo que são profundos e ajudam a pessoa ali a se desenvolver, ou aquele profissional que ajudou a pessoa a se desenvolver e ir cada vez melhor, né? Que tem uns que estagnam e param, né? Então, o investir no autoconhecimento é um autocuidado a si próprio, né? Então, primeira grana que vocês tiverem, vão juntando para isso, para poder pagar, que infelizmente gratuito nós não temos. E nem sempre o barato sai bom, né? O barato sai caro, né? Em muitos casos, né? E ter bastante cuidado com isso, né? Procurar ajuda e sempre buscar autorregulação, porque o segredo aí dos neurodivergentes para ter uma vida boa é a autorregulação emocional e a autorregulação da aprendizagem. Porque se a gente consegue se autorregular, as outras áreas da gente vai se regulando, né? Eu falei até na outra, na palestra que eu dei no Congresso de Psicologia, que o quanto esse ano, para mim, meus 40 anos que eu tenho hoje, foi um ano que eu fiquei regulada, que eu não acredito, que eu passei tranquila. Então, vocês pensam que eu passei 39 anos da minha vida sofrendo?
né? E eu estive em busca ainda. Eu estive em busca e bati com a porta na cara várias vezes, né? Então é importante persistir e não desistir, porque a gente vai alcançar. Né? Não importa a idade, não fica pensando que eu estou muito velho para buscar isso, não vai fazer diferença. Faz muita diferença na nossa vida. É isso que eu deixei de recado para a galera que assistia aí, né? E sigam a gente, né? Tanto Vivências Superdotadas quanto eu, né? Tem meu canal do YouTube, tem vários vídeos, preciso atualizar, porque a pessoa que não está tendo muito tempo, não tem uma equipe, um dia terei, se Deus quiser, e vai fazer tudo isso para mim. Muito bom, Tatiana. Fico feliz de te ver bem, tá? Legal, assim. Continue assim, tá? Continue se cuidando. Obrigada, você também, Beto. Show. Muito obrigado. E a gente continua se comunicando por aí. Quem sabe outras lives a gente. Tem muito convidado que a gente quer repetir. Então, vamos Ok, vendo aí. tá bom, então. Um Obrigada. abraço. Tchau. Tchau.